que o ritual, ele é o continente, né, psicológico da transformação. Oi, gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. Pois é, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre os rituais. Lembra que eu falei em alguns outros vídeos que eu já publiquei aqui no canal sobre a questão dos rituais, né? Tem muita gente que me pergunta a respeito dos rituais estarem relacionados à leitura de tarô, né? Então, hoje eu preparei um material que é um pouquinho mais psicológico do que de tarô, né? Mas para poder explicar com um pouco mais de embasamento para vocês, né? A importância dos rituais, olhando, lógico, pelo aspecto psicológico, né? E deixando claro aqui também, gente, que existem alguns rituais que são de igual importância, né, nos estudos de magia, tá? Que aí o significado, ele é um pouco diferente dos significados psicológicos, tá? E eles também são direcionados, assim, para outras questões, vamos dizer assim, tá? Hoje eu vou me ater aqui nos significados psicológicos, primeiramente, tá? Por quê? Porque para você aprender a leitura do tarô, você não precisa ter conhecimento de nenhuma outra área esotérica, né? Você não precisa ter conhecimento de magia, você não precisa ter conhecimento de astrologia, nem de cabala, nem de numerologia, nem de pedras, nem de ervas, né? Nem de não precisa associar, né, o conhecimento do tarô com esses outros estudos, tá? São válidos, claro que são, né? Eu acho que se você se interessa e você gosta dessa área, você pode aprender várias, né, teorias aí diferentes, né, e várias ramificações aí do esoterismo diferentes, e você pode associar ao seu estudo de tarô. Mas para você aprender a ler o tarô, né, de uma forma precisa, de uma forma íntegra, né, e de uma forma que você possa trazer benefícios tanto para você quanto para as outras pessoas, não precisa, não é um pré-requisito, entende? Não é necessário aprender, né, essas outras teorias. O tarô por si só, ele já é muito rico, né? Ele já traz uma bagagem muito grande e excelente, né? Para a gente poder trabalhar tanto em nós mesmos, né? O nosso autoconhecimento, nossa reflexão interior, quanto auxiliar as outras pessoas, ok? Então, hoje eu vou falar especificamente sobre os rituais na visão psicológica, tá? E aí, depois, num outro dia, eu vou trazer a explicação um pouco mais detalhada também sobre os rituais no estudo da magia, propriamente, tá? Que não é a minha área, gente, tá? Eu, às vezes, estudo um pouco, mais para tirar dúvidas mesmo. Não é a minha área essa, né? Eu não associo, né, o tarô com nenhum outro estudo, nem de magia, nem de astrologia, nem nada disso, né? Como eu já falei para vocês, mas eu vou preparar assim um vídeo para eu trazer para vocês algumas características que são específicas dos rituais de magia, tá? E aí fica a critério de cada um o que vocês gostarem de fazer, o que vocês acharem que tem a ver, né? Que você se identifica com aquela prática, ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou trazer para vocês aí um contexto, né? Eu trouxe
alguns aspectos relacionados a rituais, né? Algumas características, alguns significados dos rituais, principalmente relacionados à teoria junguiana, tá? Não sei quem já ouviu falar de Jung, mas Carl Gustav Jung, ele foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, né? Ele nasceu em 1875 e ele faleceu em 1961, então ele é contemporâneo do Freud, né? Eles tiveram aí alguns momentos de desenvolvimento aí juntos e depois cada um seguiu aí uma linha de pensamento. Eu gosto bastante da teoria junguiana porque ele buscou estudar muito, né? Ele se aprofundou muito nessa questão dos costumes de cada população, né? Das diferentes culturas, e ele começou a identificar alguns pontos de semelhança, né? Entre as culturas, mesmo culturas muito distantes, né? Que não tinham como ter contato uma com a outra. E ele começou a fazer esse estudo, ele começou a observar vários pontos aí de identificação, de semelhança, né? Uma dessas coisas foi a questão dos rituais, né? Outros pontos que ele foi observando foi a questão das representações arquetípicas, né? Que depois ele até escreveu um livro, né? Sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo, que é um conceito propriamente junguiano, é que eu não vou entrar nisso aqui agora, né? Mas uma das questões foi justamente os rituais, né? E para ele deu assim uma importância grande para a questão dos rituais, porque o Jung ele começou a entender que os rituais eles tinham um significado muito profundo para as populações de uma forma geral, né? Então eu tentei aqui esquematizar alguns significados para eu poder passar para vocês essa ideia. Mas a primeira coisa, gente, que eu queria deixar muito, muito, muito claro é que para você fazer a leitura de tarô, né, você não precisa realizar um ritual específico, tá? Para ler as cartas. O ritual, ele é importante para nós seres humanos, né? Porque eles ajudam a gente, né? Eu vou dizer aqui várias formas que eles podem ajudar a gente, mas eles ajudam a gente a assimilar melhor as coisas, eles ajudam a gente a passar por um processo de transformação, eles ajudam a gente a minimizar traumas e complexos que a gente possa ter, né, no decorrer aí da nossa vida. Então, os rituais, eles têm várias funções psicológicas, tá? E o Jung, ele costumava dizer que o ritual, ele é o continente, né, psicológico da transformação, né? Inclusive, eu vim hoje assim com uma blusinha de borboleta, vou mostrar para vocês, olha. Essa blusinha eu ganhei de uma amiga minha nessa semana, que foi meu aniversário. E eu vim especialmente, né, gravar o vídeo com essa... Ah, eu tenho uma borboleta aqui também, gente, olha. Veja. A borboleta, ela é o símbolo máximo da transformação, né? E a borboleta, ela tem tudo a ver... a borboleta. A transformação, né, tem tudo a ver com o tema dos rituais, né? Porque o Jung, ele dizia isso, que os rituais, ele é o continente psíquico, né, psicológico das transformações, ou seja, o ritual, ele ajuda a gente a dar contenção, né, àquelas emoções que ainda estão um pouco bagunçadas ali pela transformação do nosso momento de vida, certo? Então, eu gosto bastante dessa definição, porque mostra pra gente realmente qual é
a função prática, né? Qual é a função real do ritual, né? Que é justamente ajudar a gente num momento de passagem, ajudar a gente a assimilar melhor, né? A elaborar, né? Num termo mais psicológico aí, elaborar melhor os movimentos que a nossa vida faz e que a gente precisa ir se adaptando a esses movimentos, tá? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês poderem identificar com mais clareza, né, sobre o que eu tô falando. E eu quero deixar claro também, gente, que, como eu disse antes, né, para você fazer a leitura do tarô, não requer um ritual específico. O que acontece é que, como o ritual ele facilita a gente, né, de assimilar as coisas, de fazer essa transformação, então a gente pode criar um ritual, né, para o momento da nossa leitura de tarô. E esse ritual, ele é livre, ele é de cada pessoa, que nem se vocês já viram os meus vídeos aí de energias da semana, eu gosto de acender um incenso. E eu tenho ali a minha mesinha com vela, eu tenho uma lumináriazinha que fica colorida, com uma pedrinha, eu coloco umas florzinhas, né? Então, eu decoro o ambiente, vamos dizer assim, eu coloco ali alguns elementos que para mim são significativos, para mim são importantes, para deixar aquele ambiente mais apropriado, mais preparado para aquele momento da leitura, porque isso me ajuda na minha concentração, me ajuda a estar ali mais presente, né? Então, vocês vão perceber que os rituais, eles têm várias funções, né? Mas não tem um ritual específico que todas as pessoas que leem tarô, todos os tarólogos do planeta fazem o mesmo ritual. Não, cada um tem o seu ritual. Por quê? Porque precisa ter um significado para você, né? Então, aquilo precisa fazer sentido para você, né? Tem algumas pessoas que associam o tarô com outras matérias esotéricas, né? Como astrologia, como numerologia, ou como o estudo da própria magia, né? Que a magia nada mais é do que o direcionamento energético, né? Para que as coisas aconteçam da melhor forma, né? Para você e para as outras pessoas aí que estão envolvidas na questão, tá? Então aí cada pessoa vai ter aquele ritual que faz mais sentido para si, né? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns tópicos que eu separei aqui, gente, que, como eu disse, né, é mais relacionado com o estudo dos rituais no formato psicológico, né? Então é o estudo psicológico dos rituais, aliás. Eu troquei as palavras, né? Mestre Yoda aqui agora. É o estudo psicológico dos rituais, tá? Que para mim faz muito mais sentido. Pelo fato de eu ser psicóloga, né? Então eu já tenho muito mais familiaridade com isso. E também de perceber o quanto o ritual que tem mais conexão com você, ele traz um resultado melhor, obviamente, do que alguma coisa que você é obrigado a repetir, mas às vezes aquilo que você é obrigado a repetir não tem muito sentido pessoal, sabe? Não tem muito significado para você, né? Então é muito mais importante que você crie um ritual que faça sentido para você, que te ajude, né, nesse momento de transição, porque no momento em que você vai pegar ali o baralho de tarô e vai fazer uma leitura, seja para você ou para outra pessoa, aquele momento ali, ele é um momento de transformação. Se a leitura for para você, é um momento de transformação para você. Se a leitura é para outra pessoa, é um momento de transformação para aquela pessoa, para quem você está fazendo a leitura, né? Então, de qualquer forma,
o ritual, ele te ajuda a direcionar, a se concentrar, né? A fazer com que aquela energia realmente leve uma intenção daquilo que você está fazendo ali. E é lógico que com isso, a sua leitura, né, a sua assertividade, o seu modo de se comunicar, como eu falei no outro vídeo também, que a comunicação é super importante, elas melhoram, né? Porque é uma prática, né? É um exercício prático que você está aplicando para você e, consequentemente, para as pessoas que você poderá atender também, né? Fazendo uma consulta de tarô. Bom, quando a gente pensa em ritual, né? Tem vários tipos de ritual, mas eu costumo dividir os rituais em dois setores, né? Os rituais coletivos e os rituais individuais, tá? Os coletivos são os rituais comuns da sociedade, né? Então, por exemplo, uma festa de formatura, né? Ela marca o final de uma época em que a pessoa era estudante, né? Para iniciar uma nova fase da vida, que é a fase de trabalhador, né? Por exemplo, hoje já não tem muito mais, mas festa de debutante, por exemplo, né? Quando a pessoa faz 15 anos, né? Que seria aquele momento para apresentar o adolescente para a sociedade, né? Que era o significado antigo, né? Enfim, que mais? Os rituais coletivos. A gente tem muito ritual a gente tem vários rituais de morte, né, gente? Existem muitos rituais coletivos, né, sociais, assim, relacionados à morte, né? A morte física mesmo. Então, por exemplo, a gente velar o corpo, né, da pessoa falecida é um ritual coletivo, né, social. É um ritual, muitas vezes, incorporado, né, também é um ritual religioso, dependendo da religião das pessoas, obviamente, né? Mas é um ritual de despedida daquela pessoa, né? É um momento onde a gente tem a oportunidade de fazer a nossa homenagem para aquela pessoa que fez a passagem ali para, né, para o outro estado aí, né? Tem os rituais também de casamento, né? Os rituais de casamento geralmente são associados também a algum tipo de religião, né? Ou a várias religiões, né? Mas o ritual do casamento, ele também marca, né? Uma transformação de vida, né? Onde você não tinha ali a constituição familiar e a partir daquele momento, né? Então o ritual ele deixa claro para a sociedade que a partir daquele momento você está se comprometendo com uma outra pessoa a formar uma família com ela, né? E aí vem todas as outras responsabilidades que enquanto a pessoa ela é solteira, ela não tem aquelas responsabilidades. Então tem vários tipos de rituais, né? Que já fazem parte da sociedade. A gente nem pensa nisso como rituais propriamente, mas são rituais e a gente pode perceber que em diversos povos, né, assim, em diversas culturas diferentes, existem rituais para esse tipo de passagem, né, de etapa de vida e tal, muito parecidos, tá? E foi isso que o Jung estudou. E existem os rituais individuais, né? Que são aquelas práticas que você vai desenvolvendo durante a sua vida para você poder ampliar a sua comunicação com o seu inconsciente, né? Para você trabalhar melhor aí os seus traumas, né? Os seus complexos, muitas vezes, né? De situações aí onde ficou reprimida ali uma carga emocional muito intensa, né? E isso acaba refletindo nos seus outros comportamentos e o ritual,
ele ajuda você a ter, né, um pouco mais de conexão com essa questão, trazendo também aí componentes para a consciência, né, para começar um processo de elaboração dessas questões, tá? Eu vou entrar nisso agora. Então, nos rituais individuais, eu separei alguns aqui, gente, alguns significados para ficar mais didático, né? Porque assim, eu já tenho isso pronto na minha cabeça, porque eu já estudei bastante sobre isso e eu já pratiquei isso também nas terapias com os meus pacientes de psicologia, né? Obviamente. Outra observação, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas como que você é taróloga e psicóloga ao mesmo tempo, né? Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho, gente, porque é uma coisa muito comum das pessoas me perguntarem. Por quê? Porque no código de ética do psicólogo, o psicólogo ele não pode se utilizar de ferramentas que não sejam científicas, com comprovação científica e seja validado pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação, certo? Então, tudo que a gente aprende na faculdade são teorias e técnicas científicas, né, que a gente pode praticar na psicoterapia com o nosso paciente, que são técnicas validadas cientificamente, com comprovações e com resultados irreplicáveis, tá? O tarô, ele não está nessa lista, né, de ferramentas, teorias e técnicas científicas. O tarô, ele é um oráculo, tá? Eu vou deixar isso bem claro aqui, porque às vezes causa uma confusão de que assim, nossa, você é psicóloga, mas você é taróloga também, né? E aí a pessoa pensa assim, nossa, será que ela lê tarô para os pacientes de psicologia dela? Não, gente, não. Até porque, como psicóloga, eu trabalho num setor que é de saúde do trabalhador, é um setor, assim, um pouco diferenciado de trabalho, então tem nada a ver com tarô, não tem nada a ver com esoterismo, lá é tudo muito científico mesmo, né? E eu mantenho, né, as duas atuações em paralelo, tá? Eu até brinco com as pessoas, né? Que assim, um engenheiro que gosta de fazer bolo, por exemplo, né? Ele vai fazer o bolo na obra de engenharia que ele tá tocando lá? Não, né? Ele vai fazer no momento de folga dele, no final de semana, num outro momento que ele tá com a família, né? No momento que ele é engenheiro, ele tá lá na obra fazendo o papel dele de engenheiro. E nos outros horários que ele tem livre para fazer outras coisas, ele faz bolo, porque ele gosta de fazer bolo, né? Então é a mesma coisa comigo. Só que, como o tarô ele também é uma ferramenta muito rica para a gente trabalhar a questão do autoconhecimento, então dá um pouco essa confusão. Então comigo também é assim, gente. No momento, no horário que eu tô trabalhando como psicóloga, eu sou apenas psicóloga, né? Eu tenho esse conhecimento do tarô há muitos anos, inclusive ao mesmo tempo que eu me formei psicóloga, né? Que eu comecei a estudar o tarô. Agora vai fazer 20 anos já, né? Mas a minha atuação nas duas áreas é completamente separada. Não posso misturar isso, né? É antiético em relação à psicologia, obviamente, e também é completamente, né? Assim, sem propósito, né? Misturar aí as duas áreas. É lógico que no meu atendimento de tarô, eu não consigo, eu não esqueço, né, do meu aprendizado como psicóloga. Então, lógico que muitas vezes o que eu tenho de informações ali da leitura, né, eu vou traduzir de uma forma para a pessoa que gere uma reflexão na pessoa, que gere aí um despertar de alguma coisa para aquela pessoa, porque as cartas elas estão me indicando alguma questão ali que seria interessante, né, eu abordar ali aquele lado mais psicológico. E isso faz parte mesmo das leituras de tarô, principalmente para quem quiser atender, né, consulentes de tarô.
Isso é absolutamente normal e natural, né? Porque o tarô, ele já é uma ferramenta que nos dá isso. E eu já tenho, né, essa postura, esse posicionamento pela minha profissão de psicóloga, né? Mas é claro que eu não faço leitura de tarô para os meus pacientes de psicologia. Óbvio que não, né? Apesar de que, se eu atendesse, por exemplo, numa clínica particular, seguindo a teoria junguiana, né, eu poderia usar o tarô como uma ferramenta de associação, né, e não leituras de tarô padronizadas como a gente faz aqui, tá? Então é uma outra coisa também, é um outro modo de usar o tarô. Mas aí, nesse viés específico, daria para incluir o tarô, mas não fazer leituras de tarô, né? Acho que deu para entender um pouco a diferença, né? Porque assim, já teve várias pessoas que me perguntaram isso, e principalmente outros psicólogos, né, que sabem que no código de ética está escrito que o psicólogo ele é proibido de misturar, né, outros tipos de teorias, de terapias alternativas, enfim, tudo aquilo que não tem base científica, o psicólogo ele é proibido de praticar na função dele como psicólogo. Ele tem que usar os métodos e as técnicas científicos, ok? Então é isso. Em outros momentos, outra oportunidade, eu vou falar disso para vocês também, mas por enquanto queria só dar essa explicação para ficar mais claro. Um dos significados mais importantes, né, para o Jung, eu tô olhando aqui na minha cola, viu, gente? Para eu não me perder demais. É a expressão do inconsciente, né? Então, o Jung, ele observou que, assim, o ritual, ele ajuda a gente a expressar melhor os nossos medos, os nossos desejos, né? Muitas vezes, assim, principalmente os pensamentos e as questões que ficam reprimidas, tá? Seria basicamente isso. Ele começou a observar que as pessoas que tinham o hábito, né, de realizar algum ritual para si, né? Aqui eu tô falando dos rituais individuais, né, gente? A pessoa que tinha esse hábito, né, de realizar esses rituais, tinha mais facilidade de entrar em contato com esses conteúdos, tá? Que são conteúdos inconscientes, né? Que a gente demora um certo tempo para poder entrar em contato, para poder elaborar, tá? Então, o ritual ele tem essa função. Uma segunda função, né, é a conexão com o sagrado. Então, o Jung observou que as pessoas elas realizavam alguns rituais para se aproximar da espiritualidade, né? E às vezes esses rituais eles nem tinham a ver com os rituais propriamente religiosos, né? Que nem, por exemplo, na Igreja Católica, né, tem a missa aos domingos. A missa aos domingos ela é um ritual religioso, onde as pessoas se reúnem ali, né, para escutar a palavra de Deus, escutar ali uma orientação do padre, né, de quem estiver passando a mensagem ali, para a pessoa poder refletir sobre a própria vida, né? Então, ela participa daquele ritual religioso ali toda semana para se alimentar desse lado espiritual, né? A conexão com o sagrado, né, pode ser incluído aí os rituais religiosos, né, que geralmente são rituais semanais, e pode também incluir os rituais individuais, né, que são rituais onde a pessoa tem aquele momento de fazer a sua oração, fazer o seu agradecimento, acender a vela para o anjo da guarda, né, ou para algum santo de devoção, para quem, né, tem devoção por santos, por exemplo, né, e aquele momento, né, ali para a pessoa que seja
uma vez por dia, né? Alguns minutinhos por dia, ou pode ser uma vez por semana, que seja. Mas aquele momento, a pessoa, ela se sente fazendo parte de algo maior, né? Então, ela tá pertencendo, ela tem aquela sensação de pertencimento a algo maior do que ela, maior do que o individual, mais poderoso do que somente ela, ali como pessoa, né? Então, essa conexão com o sagrado, esse ritual, né, para essa conexão com a espiritualidade, é uma forma de ter aí essa sensação de pertencimento, de realmente, sabe, estar em contato com Deus, né, estar em contato com o divino, estar em contato com as forças mais elevadas do que nós, ok? Uma coisa que eu já falei aqui, né, e tá na minha lista aqui, que é a integração dos complexos, né, que é o que eu falei, que os rituais, eles ajudam a gente a elaborar melhor as nossas emoções que não foram, assim, devidamente canalizadas, né, que às vezes a gente passa por experiências difíceis durante a vida e que o nosso próprio mecanismo de defesa da nossa mente, ele dissocia aquela emoção, que é uma emoção muito intensa, é uma emoção que é muito difícil de lidar, da situação em si que acarretou aquela emoção, né? Então, o ritual, ele vai ajudando a pessoa a fazer essa integração novamente, né? E vai trazendo à tona aí algumas questões para o consciente para a pessoa conseguir elaborar, né, esses traumas e esses complexos do passado de uma forma mais leve, mais tranquila. E aqui a gente está falando de novo, né, de como o ritual ele ajuda a gente a passar por uma transformação, passar por uma mudança importante na vida, né? E aqui em relação aos traumas, né, e aos complexos que eu tava falando, é aquela questão assim, né, o ritual, ele não resolve a questão em si, né, mas ele é um mecanismo que, se você põe em prática, né, ele vai facilitar esse processo de elaboração, de integração, né, desses traumas, desses complexos com a sua personalidade, né? Não sei se tá ficando claro para vocês, mas vocês me falem aí, né? O que ficar complicado também, vocês perguntem aí nos comentários que eu vou falando depois, ok? Mas por enquanto o que tem que ficar claro é isso, né? O ritual, ele é sempre um facilitador, né? O ritual, ele é uma forma de concretizar, né? De você direcionar, de você canalizar, concretizar aquela energia que tá borbulhando ali dentro de você. E o ritual, ele ajuda a organizar essas emoções também. Bom, um outro significado que eu falei no começo, né, falando da borboleta, que para mim esse é o significado, um dos mais importantes do ritual. Ele ajuda na transformação pessoal, né, no crescimento psicológico e principalmente, né, facilita esses momentos de transição, que eu já falei tanto aqui, dei vários exemplos para vocês, né? Porque para mim esse fator da transformação pessoal e realmente se adaptar às mudanças, se adaptar a uma nova fase, né? Isso é extremamente importante, porque a nossa vida, ela tá mudando o tempo todo.
Inclusive, gente, quando essa mudança ela é provocada pela gente mesmo, né? Porque, por exemplo, quando a gente resolve fazer uma faculdade, é uma transformação de vida que você está buscando, né? Você está propositalmente buscando uma transformação na sua vida a partir do momento que você toma uma decisão de que eu vou fazer uma faculdade. Por quê? Porque eu quero ter uma formação XYZ, né? Para eu atuar como profissional a partir desse conhecimento que eu vou ter na faculdade. Isso é uma transformação que a gente busca, né? Então, os rituais, eles ajudam a gente, inclusive, nessa transformação, né? Nessas mudanças de fase que a gente mesmo procura na nossa vida. E não somente as mudanças e adaptações que a vida nos impõe, obrigatoriamente, né? Então, o ritual, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, né? Ele realmente traz essa força extra, né? Eu diria, porque no ritual a gente não precisa pensar racionalmente, né? Você tá expressando ali, você tá colocando para fora, né? As suas emoções, as suas intenções, os seus desejos, né? De uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma que você não precisa pensar sobre aquilo, mas só de você realizar, né, aquela atividade que é aquele ritual, aquilo já está te transformando, já está fazendo esse trabalho junto com você. Então isso é fenomenal, é fantástico. Bom, outro significado, né, que tem a ver, né, também com a parte de integração dos traumas e complexos que eu falei anteriormente, é o equilíbrio psicológico. Então, o ritual, ele também tem essa função psicológica, né, de equilibrar. E como que ele faz isso, né? Porque o ritual, ele nos dá uma noção de ordem, né? E muitas vezes, quando a gente está passando por um momento de mudança, ou quando a gente tem aí questões de emoções reprimidas, né? Situações aí complicadas que a gente tenha passado, o ritual, quando ele tem um significado importante para você e quando ele é realizado de forma repetitiva e consciente, né? Consciente no sentido de você estar presente para o que você está fazendo e não você fazer no automático, entendeu? Tipo assim, eu tô arrumando a cama, mas eu tô pensando em outra coisa. Eu tô pensando no que eu vou fazer durante o dia, se eu preciso comprar pão. Não, né? O ritual é alguma coisa que você faz colocando um significado ali, colocando uma intenção e de forma consciente. Então, ele ajuda a organizar, né, o seu emocional, ele ajuda a organizar o seu psicológico. Por quê? Porque ele dá essa noção de ordem. Que o ritual, ele tem, né, uma ordem. Mesmo que foi um ritual que você criou, né, existe uma ordem para você, existe um significado do porquê aquele tipo de ritual ele é importante para você, porque você realizou em algum momento e você sentiu bem-estar depois que você realizou. Então, para você tem um significado e ele tem uma ordem, né? Então, o ritual ele passa essa segurança para nós, tá? Um outro significado, representação simbólica, né? Em muitas culturas, né, os rituais eles têm uma carga simbólica muito intensa, né? No sentido de que em
mudanças de fase de vida e tal, aquele ritual ele é muito forte e ele causa um impacto emocional muito intenso nas pessoas que passam por aquele ritual, né? Que nem, por exemplo, eu falei da festa de formatura, mas, por exemplo, nas tribos indígenas, não sei se todas, né, gente? Mas eu sei que em algumas tribos indígenas, o que acontece? O menino, quando ele entra na adolescência, com 13, 14 anos mais ou menos, e a menina também na mesma faixa etária, assim, mais ou menos, eu não sei a idade correta, né? Mas eu sei que, assim, nessa entrada da adolescência, a tribo, ela coloca, né, esses indivíduos à prova. Aí o menino, ele tem tarefas de homem, né, para cumprir, e a menina, ela tem algumas tarefas de mulher já para cumprir. E é como se fosse um desafio para eles, né, de tipo assim, eles só vão ser bem aceitos na tribo novamente se eles superarem esse desafio, né? E isso é uma coisa que, assim, gera uma tensão emocional muito intensa, muito forte para eles que tem que realizar. É lógico que existe um preparo antes, né? A tribo vai preparando aquele menino, aquela menina para passar por esses desafios, que eu não vou saber exatamente o que é para vocês, mas eu já li sobre isso. E é bem interessante. E aí, quando eles voltam para a comunidade, eles voltam para a tribo, eles voltam transformados, né? Mas por quê? Porque a experiência emocional, psicológica que eles viveram a partir daquele desafio que eles tiveram que superar foi muito intensa. Então, essa representação simbólica é praticamente isso. Ela funciona, o ritual ele funciona para nossa mente, né? Para o nosso mecanismo psíquico. O ritual ele funciona como uma linguagem própria, tipo daquela cultura, né? Por exemplo, da tribo indígena que eu tô dando um exemplo aqui. Então tem rituais que são muito fortes, muito intensos, né? E que realmente causam uma transformação importante no mecanismo psíquico do indivíduo depois que ele passa por aquele ritual, tá? Essa, né? Essa característica, né? Dessa representação simbólica assim tão forte, tão marcante, né? Na nossa sociedade atual, a gente não vê muito mais, né? A gente encontra ainda relatos desse tipo em comunidades que preservam uma cultura um pouco mais arcaica, né? Um pouco mais antiga, né? Que eles tinham esses rituais mais assim intensos, né? E que a pessoa realmente ela acabava sofrendo um impacto emocional ali muito forte a partir daquele ritual e a partir dali ela realmente se transformava em outra pessoa, tá? Bom, e uma outra, né, característica, um outro significado importante dos rituais, gente, é a conexão com a ancestralidade, né? Aqui eu falei sobre os rituais coletivos, né? Falei sobre o velório, né? O velório, a nossa prática, né? De velar a pessoa falecida ali, né? Antes de passar pro ritual do enterro ou da cremação, enfim, de acordo com o que cada um, né? Prefira, queira, ou de acordo com a religião de cada um. Mas aqui também o Jung ele falava dos rituais para que as pessoas se conectassem com
as suas raízes, né? Com a sua cultura, sabe? Com aquilo que realmente fazia parte do histórico ancestral, né? Então, da família. E isso daqui eu vejo muito, por exemplo, as famílias que são de outros países e que vieram para o Brasil, por exemplo, né? Então, japoneses ou até famílias árabes, né? Que aqui no Brasil a nossa cultura é muito diferente da cultura original deles, né? E aí quando a gente vê essas famílias, elas acabam preservando alguns rituais que são próprios da sua cultura, do seu país, né? Então, esses rituais, eles fazem essa conexão, né, com a ancestralidade, com essa história, né, essa herança cultural que as pessoas trazem dos seus países de origem. E às vezes o que a gente vê que até os descendentes da família, então filhos, netos daquela família, eles acabam mantendo algumas tradições da família. Por quê? Porque já cresceram naquele ambiente onde existiam alguns rituais específicos, né, da cultura original ali do país de origem, né, e que vai mantendo, né, como se fosse uma ligação com essa origem de um outro país, de um país diferente, que não o Brasil, propriamente, né? Então, essa conexão com a ancestralidade, ela é bem fácil da gente identificar quando a gente observa uma família, né, que tem a descendência de algum outro país, né? E é muito interessante isso, porque às vezes a pessoa, ela comemora, por exemplo, o dia de Páscoa diferente, né? Ou, por exemplo, os chineses, né? Os chineses, eles comemoram o ano novo em outra data, né? Num momento diferente do nosso aqui, né? Que a gente comemora dia 1º de janeiro, eles comemoram no final de março, se eu não me engano, né? Eu acho que é o dia do solstício, ou um dia depois do o solstício, não, o equinócio, né? De março, eu acho. Não sei, gente, não vou lembrar. Se alguém souber, vocês me falem aí nos comentários. Se tiver algum chinês, né, que conhece aí mais a cultura chinesa, mas eu sei que eles fazem a comemoração do ano chinês em março, né? Que também é uma questão cultural, né? Da cultura deles, e eles carregam isso porque para eles tem um significado importante, né? Então, gente, é isso, né? Os rituais, o que eu coloquei aqui também, né? É que assim, em relação ao tarô, né? Hoje eu falei só sobre rituais, porque eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre os rituais, mas eu vou deixar associado aqui, né? O que isso tem a ver com o tarô? Porque assim, para a gente fazer a leitura do tarô, né? Você pode criar seus próprios rituais. Não existe nada obrigatório. Você tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Tem algumas coisas que são meio convencionadas entre todos os tarólogos, né? Mas não é regra, né? É só uma convenção porque te ajuda a direcionar um pouco melhor a energia que você está colocando ali para fazer aquela leitura. Apenas isso, né? A menos que você seja um estudioso esotérico, né, de outras teorias esotéricas e você queira associar essas teorias esotéricas com o tarô, né? Aí sim, aí você vai atribuir outros significados, né, de outras teorias junto com a leitura do tarô. E tudo bem também, porque assim, se isso é uma coisa que para você faz sentido, não tem problema nenhum, né, unir. Mas o que eu quero deixar muito claro é que para ler tarô, para aprender o tarô, não precisa, não é um pré-requisito
não tem necessidade de associar com nada. O próprio tarô, ele já é muito rico. Ele nos dá muita ferramenta, né? Ele mostra muita coisa para nós. Ele mostra coisa que a gente nem quer saber muitas vezes, gente. Então, assim, o tarô por si só, ele já é uma ferramenta, um oráculo que é muito rico em si mesmo. É isso que eu quero deixar claro, né? E os rituais, eles são importantes? Sim, psicologicamente eles são muito importantes, né, para nós, como eu acabei de explicar. Mas existe um ritual específico para eu fazer a leitura de tarô? Não, não tem. Tem um ritual que você gostar de fazer, né? Como eu contei para vocês o que eu gosto de fazer, né? Tem pessoas, e até, assim, em algumas escolas de tarô, alguns cursos de tarô que eu já vi, eles indicam, né, pra gente colocar na nossa mesa de leitura um objeto, né, que represente cada elemento, né, como os naipes do tarô, por exemplo, né? Então, um objeto que represente a terra, um objeto que represente a água, um objeto que represente o ar e um objeto que represente o fogo, né? Eu, pessoalmente, né, eu não sinto essa necessidade, tá? De colocar um objeto representativo de cada elemento. Às vezes eu até tenho, né, os 4 elementos na minha mesa, e às vezes não, e eu faço a leitura do mesmo jeito, tá? Não tem problema nenhum. Porque aí vai de como você se sente confortável ali. Não é uma obrigação. Se você quiser colocar porque você sente que aquilo te traz, né, mais concentração, aquilo te ajuda, te favorece ali, né, no momento de você fazer a leitura, ótimo, faça, né? Para mim, não tem diferença, né? Muitas vezes eu faço a leitura de tarô, inclusive, numa mesa vazia, sem nada, né? Porque às vezes eu faço leitura que eu não tô no meu local de fazer leitura de tarô, por exemplo, né? Eu uso uma outra mesa em outro lugar e aí eu não tenho nenhum tipo de artifício, eu tenho o meu baralho. Eu tenho o meu baralho e o meu conhecimento e a minha concentração, né? E tudo bem, a leitura sai perfeitamente bem, não tem problema nenhum. Então, eu só queria que isso ficasse muito, muito claro para vocês, né? Não existe obrigatoriedade de nada com o tarô. Existe aquilo que você convenciona, existe aquilo que faz sentido para você, existe aquilo que te ajuda, te facilita no momento de você fazer a leitura, no momento de você estudar o tarô, no momento de você fazer uma prática de exercício para você mesmo, certo? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês. É claro que isso eu trouxe pouquinho, né? Mas o que eu quero mesmo é, assim, direcionar esse conhecimento para vocês, né? A gente não tá aqui fazendo nenhum mestrado, nenhum doutorado em nada, né? Eu quero trazer as coisas mais para esclarecimento, para vocês poderem se sentirem mais confortáveis também em relação a alguns detalhes relacionados ao tarô, que muitas vezes não fica claro, né? Tanto que é uma coisa que várias pessoas já me perguntaram, né? Ah, tem um jeito certo de abrir as cartas? Tem? Eu preciso cortar o baralho, eu preciso cortar 1, 2, 3, 5 vezes o 7, ou não sei quanto. Não tem, né, gente? Isso é a convenção do tarólogo, né? Que aí em outros momentos também eu vou aprofundar um pouco mais nesses detalhes se vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Falem aí pra mim nos comentários o que vocês acharam, se ficou claro pra vocês, né? Qual que é a importância dos rituais, o significado psicológico, por que o ritual ele é uma coisa tão, assim, intrigante, né? Pra nós, muitas vezes a gente se vê realizando alguns rituais que a gente não sabe nem direito por quê, né? Mas falem aí pra mim
Se você não é inscrito no canal, te convido, se inscreva, Tarô de Hathor, ativa o sininho aí das notificações para você poder receber a notificação dos próximos vídeos que eu publicar aqui, tá bom? E, gente, muito obrigada. Me siga aí nas redes sociais também. A gente tá no Facebook, no Instagram, tá bom? Que eu coloco também os mesmos conteúdos que eu vou colocando aqui no YouTube. Eu procuro colocar também nas redes sociais, que às vezes fica mais fácil para vocês acessarem. Então, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.